Quais as particularidades do sensor? Primeiro, qual a diferença entre sensor e faxina? A tradução do sensor como limpeza induz as pessoas a associarem como uma atividade de remoção de sujeira, que é a faxina, e de pouco valor agregado. O termo inspeção, na minha opinião, traduziria melhor o conceito do sensor, pois inspeção transmite uma postura mais crítica no ato da limpeza, passando a ser encarada como uma oportunidade para a detecção de anormalidades e suas respectivas causas, promovendo posteriormente a sua eliminação ou bloqueio. Daí porque é importante que a limpeza seja feita pelo próprio usuário ou operador do equipamento. Desta forma, passa a ser uma atividade de alto valor agregado. A limpeza feita sem a postura de inspeção é incapaz de gerar melhorias no ambiente, limitando-se apenas à remoção de sujeira. Em uma fase inicial de implantação do 5S, deve-se discutir qual a limpeza que será feita pelo usuário e qual será feita pelo pessoal da limpeza. Normalmente, esses são os exemplos de quem deve limpar tais sujeiras. Pessoal que trabalha no ambiente. Sujeira provocada pelo comportamento inadequado das pessoas que trabalham no ambiente. Sujeira provocada por deficiência dos equipamentos. Sujeira provocada por deficiência no processo de produção. Sujeira provocada por manuseio irregular de materiais. Já a limpeza feita por pessoal especializado. Recolhimento de sacos de lixo nas salas, nas oficinas, nos banheiros e nas áreas coletivas. Sujeira provocada por deficiências infraestruturais da empresa. Asseio de ambientes coletivos. Encerar pisos e limpar superfícies de vidro, como janelas, divisórias, portas. Locais que exigem profissionais especializados em alturas elevadas. Sugerir ao contratante ações para evitar a sujeira provocada pelos usuários. A remoção de sujeira de ambientes coletivos, área de circulação, refeitórios, jardins, pavimentos, deve ser feita pelo pessoal da limpeza. Porém, a empresa deve ser bastante crítica em relação às anomalias de ordem comportamental que, por acaso, ocorram nesses ambientes. As pessoas que são afetadas por essas irregularidades devem analisar formas de induzir os frequentadores desses ambientes a ter um bom comportamento. Isso pode ser feito através de campanhas, cartazes, colocação de depósitos de lixos e cinzeiros. O papel do número 1 da empresa de liderar o processo de inquietação com essas anomalias é fundamental. As áreas onde existem turnos de trabalho podem ser divididas em várias partes, elegendo-se um turno para cada área. Periodicamente pode ser feito um rodízio. Segundo ponto, pratique o 5S eliminando os 5 Ks. O professor Taka-san, do JIPM, que é o Instituto Japonês para a Manutenção de Planta, enfatiza que a limpeza feita com postura de inspeção proporciona a eliminação dos 5 Ks. Kiken, lugar perigoso. Kitanai, lugar sujo e feio. Kitsui, trabalho pesado. Kusai, lugar fedorento com mau cheiro. Kurai, lugar escuro. Todas estas situações minimizam a dignidade do ser humano, reduzindo a sua autoestima. Por isso devem ser eliminadas e um momento adequado para identificar esses Ks é a limpeza. A limpeza deve ser feita com eficiência e chegar à superfície original. Para tanto, deve ser definidos o tipo de limpeza, o tempo estimado, o cronograma e os responsáveis. Deve ser criada uma rotina diária para os 5 a 15 primeiros minutos. Isso para garantir a remoção da sujeira que se acumula no dia a dia. Com o decorrer do tempo, o ato da limpeza vai se incorporando às próprias atividades do profissional. A forma como uma tarefa é executada vai sendo modificada para gerar menos ou até nenhuma sujeira. Porém, caso não seja estabelecida uma rotina e uma lista para a limpeza do local de difícil acesso, definindo-se sua frequência e duração, a sujeira vai se acumulando nesses pontos, provocando condições irregulares e às vezes até inseguras. Uma postura mais ativa com relação a esses locais é eliminá-los, ou seja, tudo que for de difícil acesso para visualização e limpeza deve ser questionado para uma possível modificação do sistema, tornando mais facilmente acessível. No início de prática do sensor, é comum as pessoas apontarem que a limpeza do ambiente sendo feita pelo próprio usuário, o operador da máquina ou do equipamento, provocará uma perda de produtividade. O próprio líder geralmente pensa dessa forma. Além disso, as pessoas acham que as atividades de varrer e limpar são uma humilhação. Para vencer essas resistências, podem ser usados os seguintes argumentos. Primeiro, citar que a tarefa só estará concluída quando a sujeira gerada for removida do local de trabalho.
A equipe deve entender que a limpeza faz parte da tarefa. Segundo ponto, mostrar que a limpeza feita com a postura de inspeção é uma oportunidade para melhorar o processo. E terceiro ponto, lembrar que, com o tempo, as tarefas vão sendo executadas, gerando pouca ou nenhuma sujeira. Assim como foi sugerida para o CEITOM, a limpeza deve ser executada em 3 etapas. Limpeza dos ambientes, realizada em todos os ambientes. Isso aí normalmente é feita no dia do lançamento do 5S ou dia D. Ou feita também periodicamente em instalações que acumulam sujeira com o tempo, independente da conduta das pessoas. Limpeza do ambiente. Esta é realizada em cada compartimento. Pode ser feita pelo responsável ou pela própria equipe. Para tanto, é necessária a disponibilização de recursos para a limpeza, como vassoura, rodo, pano, detergente, dispositivos especiais, máquinas apropriadas, etc. Ali a limpeza micro, que é realizada em cada item pelo usuário. É comum as pessoas desejarem pintar o ambiente de trabalho no início da implantação do 5S, principalmente atividades industriais de manutenção e de armazenamento. Isso ocorre porque, sem dúvida, o ambiente pintado gera uma maior satisfação para o usuário, impressiona outras pessoas, demonstra uma transformação visual entre o antes e o depois do 5S, além de estimular a prática do asseio, da limpeza. Porém, a escolha do momento e amplitude correta para a realização da pintura não é tão fácil, uma vez que há um desembolso de recursos com materiais de pintura e caso não seja tomada algumas precauções, como a eliminação de vazamentos de produtos, dentro de pouco tempo após a pintura, o ambiente retornará ao antigo padrão. Os ambientes devem ser pintados com cores claras, buscando comprometer as pessoas na busca e ataque das fontes de sujeira, pois a cor clara, a sujeira é imediatamente detectada. Evidentemente, deve ser escolhida tinta que tenha facilidade de limpeza, evitar tinta fosca, por exemplo. A cor clara também torna o ambiente mais agradável e as pessoas mais limpas, pois aquelas que trabalham com roupas sujas estão em sintonia com o ambiente, o qual também é sujo. À medida que tornarmos o ambiente mais limpo, as pessoas também ficam mais limpas. Os líderes precisam oferecer um ambiente cujo nível esteja acima da média da equipe. Se não proceder dessa forma, o nível comportamental das pessoas vai caindo, nivelando-se com o ambiente oferecido. Por exemplo, quando há um banheiro sem um padrão de higiene adequado, sem papel higiênico e sem papel toalha, vasos sanitários sujos, descargas quebradas, vasos entupidos, urina nas tampas, papéis sujos de fezes fora dos cestos, portas riscadas e com desenhos obscenos, mictórios com odor desagradável, pode ser feito um trabalho de educação das pessoas. Reforma-se o banheiro, conserta-se tudo que está quebrado, pinta-se as paredes e portas, a própria equipe, inclusive o líder, podem ajudar. Pode-se fazer uma campanha com cartazes e discutir os problemas apresentados. Com o tempo, esses ambientes vão melhorando juntamente com os hábitos dos usuários. É um trabalho de persistência, claro, mas que precisa ser feito. A própria equipe pode pintar o seu ambiente de trabalho, exceto em pontos altos ou aqueles que merecem uma pintura especial. Para tal, precisam receber informações técnicas sobre o processo de pintura. A elaboração de um procedimento de pintura, um treinamento dado por pessoas habilitadas e os materiais para a pintura devem ser providenciados sob o risco da atividade não ser bem feita ou um gasto de materiais acima do normal. É comum as pessoas pintarem pisos e equipamentos que estão incrustados de óleo ou com corrosão acelerada sem preparar adequadamente a superfície. O resultado é uma pintura mal feita que em pouco tempo estará desgastada, provocando perdas de tempo e de recursos.